Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai desvendar o mistério de uma aeronave que simplesmente se recusa a morrer. Uma lenda voadora que já devia estar num museu, mas que continua lá na linha de frente. O A-10 Thunderbolt II. Pois é, essa é a fama dele. Pra galera de terno lá no Pentágono, o A-10, que tem o apelido de Warthog, ou o Javali, é uma relíquia. Eles tentam ano após ano mandar o bicho pra aposentadoria, mas por algum motivo ele sempre volta. É uma briga que não acaba entre os planejadores e a realidade do campo de batalha. E aí que tá a grande pergunta que a gente vai responder hoje. O que faz essa aeronave, que foi projetada lá nos anos 70, continuar sendo tão essencial em pleno século XXI? A resposta, meus amigos, é uma mistura fascinante de engenharia bruta, uma filosofia de design única e um impacto psicológico que não dá para comparar. Beleza, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o A-10, não dá para começar pelo avião. A gente tem que começar pela arma dele. Toda a existência dessa máquina gira em torno de uma única peça, um canhão gigantesco chamado GAU-8 Avenger. E olha, essa frase aqui resume tudo com perfeição. Os engenheiros não pegaram um canhão e adaptaram num avião, eles fizeram o contrário. Eles construíram uma estrutura voadora inteira ao redor do canhão mais poderoso que já foi colocado numa aeronave de combate. O GAU-8 é literalmente o coração e a alma do A-10. E que coração, hein? Pensa só, o conjunto completo da arma, incluindo o sistema de alimentação e aquele tambor de munição imenso, representa, pasmem, 16% do peso total do avião vazio. É uma proporção absurda, que mostra direitinho onde estava a prioridade do projeto. E os números? Os números são de cair o queixo. A gente está falando de uma cadência de tiro de 3.900 disparos por minuto. Só para ter uma noção, o recuo que isso gera é tão forte, mas tão forte, que equivale a quase todo o empuxo de um dos motores. É isso mesmo, atirar literalmente freia o A-10 no ar. É pura força bruta. E o que ele atira? A munição principal usa projéteis com núcleo de urânio empobrecido. A física por trás disso é genial e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O material é tão denso que, em vez de amassar no impacto, ele vai ficando mais afiado, perfurando blindagens com uma eficiência devastadora. Mas, atirar é só metade da história. O outro pilar que torna o A-10 imortal é a capacidade quase sobrenatural que ele tem de levar dano e continuar voando. Vamos ver agora como é que isso é possível. E esse quadro aqui ilustra a diferença de um jeito genial. Caças modernos, tipo o F-35, apostam tudo em não serem vistos, na furtividade. A filosofia do A-10 é o exato oposto. Ele parte do princípio que o inimigo vai vê-lo e vai atirar nele. O objetivo, então, não é ser invisível, é ser praticamente indestrutível. E para conseguir essa resistência toda, os engenheiros criaram um verdadeiro kit de sobrevivência. O piloto fica dentro de uma cápsula de titânio de mais de meia tonelada, a tal banheira. Os sistemas de voo são triplos. Se os dois sistemas hidráulicos falharem, o piloto ainda consegue voar usando cabos mecânicos, que nem num avião antigo. Tudo nele foi pensado para aguentar o tranco. Tá, mas tudo isso é teoria, né? A prova de fogo mesmo veio no combate. E a história mais famosa sobre a resistência do A-10 é o voo inacreditável da capitã Kim Campbell lá na Guerra do Iraque. Tenta imaginar a cena. Voando baixo sobre Bagdá, o avião dela é atingido em cheio. Perda total dos sistemas hidráulicos. O nariz do avião aponta direto para o chão. Em vez de ejetar, ela lembra do treinamento, aciona o sistema manual, aqueles cabos e polias, e funciona. Ela conseguiu controlar o avião todo danificado e voar por quase 500 quilômetros de volta para a base. E o estado que a aeronave pousou era chocante. Centenas de perfurações, um buraco gigantesco na cauda. Qualquer outro avião teria se desintegrado no ar, mas o A-10, feito para apanhar, levou a piloto de volta para casa em segurança. Isso sim é um testemunho do seu design. Então, juntando tudo isso, a gente chega no ponto principal. Por que, depois de tantos anos, o Warthog ainda voa? E lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. A resposta para essa pergunta começa a ficar clara agora. A resposta começa aqui. A Força Aérea vive dizendo que o F-35 pode substituir o A-10. Mas, como a gente vê na tabela, eles são ferramentas completamente diferentes para trabalhos completamente diferentes. O F-35 é um bisturi cirúrgico de alta tecnologia. O A-10 é um martelo de titânio.
Um não substitui o outro, eles se complementam. A gente pode resumir a sobrevivência do A-10 em 3 fatores principais. 40% do motivo é que simplesmente não existe outro avião que faça o que ele faz. Os outros 60% se dividem entre o baixo custo para operar e o efeito moral poderoso que ele tem. Então, o ponto crucial é este. Não tem substituto real para a função específica dele de apoio aéreo. Ele é barato de voar, o que é muito importante em guerras longas e assimétricas, e talvez o mais importante de tudo, o fator humano. As tropas em terra confiam no A-10 de um jeito que não confiam em mais nada. E essa é a chave emocional da coisa. Para quem está lá no chão, encurralado sob fogo inimigo, aquele som rasgando o céu não é só o barulho de um avião, é a certeza de que a ajuda chegou. Esse impacto psicológico, tanto no aliado quanto no inimigo, é algo que nenhuma planilha de custos consegue medir. E essa é a pergunta que fica no ar. Numa era dominada por drones e caças furtivos, ainda existe lugar para um javali blindado e barulhento? Por enquanto, a história e os soldados em terra dizem que sim. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!